Bom dia, psicólogos e psicólogas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos aspectos éticos do atendimento online, que é o contrato. Como é que é feito o contrato no caso do atendimento online? Assim como no presencial, a gente tem alguns pontos que devem ser destacados quando a gente vai iniciar um atendimento. No atendimento online, todos esses pontos valem e aí a gente acrescenta mais alguns. Então vamos lá, vamos passar ponto a ponto. Primeira coisa importante de ser destacada é a questão do horário. Qual é o horário do atendimento, a duração da sessão, a questão da pontualidade do paciente, a questão das faltas, como é que elas são combinadas, como que isso pode ser acordado com esse paciente, se ele faltar, quais são os combinados, né, que são feitos com relação a essa falta, se vai ter remarcação, se não vai ter remarcação, se a falta não avisada vai onerar o paciente, ele vai precisar fazer o pagamento dessa sessão, tudo isso que a gente já sabe como fazer no nosso trabalho presencial. Uma outra questão é sobre os honorários, né, também. Uma questão dos honorários está relacionada à forma de pagamento, tá? Porque no atendimento online e agora na situação de pandemia, esse atendimento online acontece justamente para que você não tenha contato com o paciente. Então, essa forma de pagamento ela deve ser combinada por meio de uma transferência bancária ou se você trabalha com algum tipo de operadora de crédito, por cartão de crédito, alguma coisa assim, né? Para evitar o contato, né, do paciente com o psicólogo. Então, a forma de pagamento é importante, os valores, né, em geral, cobra-se um pouco menos a sessão online, mas isso não é uma regra, tá? Cada um faz o seu valor e é assim que funciona. Um ponto importantíssimo, e que aí tem algumas diferenças do atendimento presencial também, é a questão do sigilo, que deve ser muito bem combinado com o paciente. Seja o paciente que está chegando agora, ou o paciente que estava no atendimento presencial e migrou para o atendimento online. Bom, sobre o sigilo, em primeiro lugar é importante que o psicólogo opte por um software, aplicativo ou forma de comunicação em que se assegure o sigilo do que está sendo falado, tá? Então, para um software ou um aplicativo, é importante que você note se ele oferece criptografia de ponta a ponta, tá? Uma outra questão importante sobre o sigilo é que o psicólogo garanta que naquele momento em que ele está atendendo, o seu celular não toque, né? Então, existem aplicativos que você está atendendo e durante o atendimento ele não entra em estado de ocupado, né? Ele deixa tocar o seu aparelho, então cuidado com isso, escolha um aplicativo que garanta que o seu celular vai permanecer no silencioso caso você faça o atendimento pelo celular, né? Garantir isso também com o paciente, que é como se fosse na sessão presencial, a gente não atende o telefone, né, se não for muito urgente e tudo. Então, a questão da maneira, né, do software, do programa escolhido para o atendimento é muito importante. Uma segunda questão, pedir para o paciente assegurar que você não vai gravar a sessão e que ele também não está autorizado a gravar, tá? Isso é importante ficar combinado, porque a partir disso as informações podem vazar. Nós temos exemplo de pessoas que estão em situação de violência, por exemplo, e aí gravam essa sessão, e aí a pessoa que está praticando a violência contra esse paciente tem acesso à sessão. Então, não se grava a sessão por meio de tecnologias da informação, tá? Não pode. A menos que isso faça parte de uma pesquisa, alguma coisa assim, aí você tem que ter o termo de consentimento, tem que estar consentido. Você, psicólogo, vai continuar fazendo seus prontuários como de costume, tá? Vai tomar suas notas, se necessário, anotar durante a sessão, né? Você vai pedir licença para o seu paciente e falar, olha, vou fazer algumas anotações enquanto você conversa comigo, tudo bem e tudo, como se você estivesse no consultório. Aí essas anotações podem ser feitas no computador ou podem ser feitas num caderno e tudo, mas não se grava a sessão, tá? Uma outra questão é assegurar que o seu paciente esteja num lugar em que o sigilo possa se manter, tá? Que ele vá para um cômodo da casa em que as pessoas não o ouçam ou a ouçam, tá? Ou que essa pessoa peça para que os ocupantes da casa saiam, não sei, né? Ou
saiam daquele cômodo, deixem essa pessoa no momento em que ela estiver em atendimento, o mais isolada possível para que as informações não sejam ouvidas. Outra questão importantíssima é o uso do foninho de ouvido, tá? O uso do fone de ouvido, ele preserva várias coisas. Preserva, por exemplo, de alguém escutar o que o psicólogo está dizendo. Preserva também na hora de gravar a sessão, fica mais difícil para alguns softwares ou aplicativos, tá? Então, o uso do foninho também é importante, certo? Sabemos que nós estamos numa situação ímpar, diferente, né? Às vezes não vai ser possível que essa casa esteja totalmente desocupada para essa pessoa ficar em silêncio e tudo, mas ela precisa encontrar um jeito junto com você para garantir isso, tá? Existem alguns casos que a gente não faz o atendimento, que são online, que é o caso de emergências e desastres, e nos casos em que a pessoa está em situação de violência ou em violação dos direitos, tá? Nesse caso, se o psicólogo identificar, ele faz o acolhimento, ele busca compreender essa pessoa, mas esse paciente tem que ser encaminhado para as formas presenciais de atendimento, certo? Então, é importante que o psicólogo tenha em vista quais são as instituições na sua cidade que fazem esse acolhimento, esse atendimento presencial, lembrando que para estes casos, o atendimento presencial é o indicado e está liberado, certo? No caso também de ideação suicida, se percebe uma forte ideação suicida, né, precisa contactar alguém da família e encaminhar para um atendimento presencial, tá? Nesses casos, a gente evita fazer o atendimento online. Existe uma questão importante e delicada que é o atendimento a crianças e adolescentes, que vem sendo pesquisado, né? Porque assim, é difícil garantir que essa criança, ou que o adolescente é um pouco mais fácil, mas a criança, às vezes, é difícil garantir que ela maneje a tecnologia para estar sozinha no espaço. Então, o psicólogo tem que ter em mente que esse atendimento, enquanto for online, né, será um atendimento em que provavelmente a família vai estar junto. Então, alguma coisa no sentido de orientação dos pais, alguma coisa no sentido de psicoeducação dessa família, tá? O adolescente é a mesma coisa, você combina com os pais, lembrando que crianças e adolescentes a gente sempre faz o contrato com os pais ou responsáveis, né? E é importante que os pais e responsáveis saibam que esse momento é um momento em que o sigilo dessa conversa tem que ser resguardado. Esse adolescente, essa criança, se ela já maneja, né, a tecnologia de informação, ela tem que estar no local de uma forma em que essas informações não vazem, tá? E um último detalhe, esse contrato ele pode ser verbal ou escrito, da maneira como a gente sempre faz um consultório, né? Em geral, o psicólogo sempre faz um contrato escrito, ainda que tenha ali algumas regrinhas na fichinha, na fichinha cadastral desse paciente, certo? Então, é bacana que você escreva um contrato, né? Colocando esses pontos e tudo para ficar mais assegurado do cumprimento desse contrato para os dois lados, certo? Bom, é isso hoje sobre o contrato, ficou um pouquinho maior o vídeo, né? E eu gostaria que, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum outro ponto, escreve nos comentários que eu vou responder, tá? Ao final dessa série, eu vou disponibilizar um material em PDF com todas essas informações, né? Quem quiser receber, escreve nos comentários eu quero, que aí eu vou fazer uma lista para poder enviar para vocês no final dessa série de vídeos. Um abraço, bom dia!